Muito bem, agora a gente já está ao vivo. Então, boa noite a todos, é uma alegria estar aqui com vocês nesse dia 17. Eu tenho uma convidada muito especial hoje, a Marga Leiser. Vocês sabem que a gente tem agora, com tanto tempo nessa pandemia acontecendo, a gente vai inventando. E agora eu tenho convidado pessoas que conhecem Jiu-Jitsu, os praticantes, a Marga é praticante há 10 anos, mas que trabalham com outras artes que são afins com a nossa arte. Para a gente entendendo como é que a gente pode, unindo recursos de áreas diferentes, alcançar um maior equilíbrio na nossa vida. Então, bem-vindos a todos, bem-vinda, Marga. Prazer ter você Obrigada. aqui. Muito obrigada por ter aceito o meu convite. Eu que me sinto totalmente honrada de estar aqui com vocês nesse encontro lindo, que eu já participo de outra maneira. Que bom. Eu fico feliz que hoje, então, seja você quem vai conduzir a gente, né, pela prática. E eu sempre começo os nossos encontros pedindo para o convidado dar contar um pouquinho da história, como é que chegou aonde está, qual foi o caminho que você chegou, que você fez para chegar onde você está agora. Vou falar, mas sabe o que eu vou fazer? Ah, Vou dar uma espreiada aqui com uma essência maravilhosa que vocês conhecem do Carlos Guterres da Vive, mas eu não vou dizer do que é. Tem oba! a ver com o que nós vamos fazer hoje. Se alguém sentiu a energia chegando, arrisca dizer. Deixei Você até a sabe que cor da essência aqui escondida, porque Você tem sabe quando eu essência, fiz né? a live com o Carlos e com a Vivian, ele usou, né, exatamente porque naquela live a gente também estava falando, a gente usa vibração, floral e vibração, e uma das pessoas que estava assistindo disse que sentiu o cheiro na casa dela, foi muito incrível. Vamos ver se vocês chega esse cheiro aí. Ou a Vamos lá. vibração, porque isso eu tenho certeza que chega. Uhum. Bom, então, Érica e turma toda, pessoal. Como que eu juntei uma coisa com a outra? Na realidade, a gente não junta, né? É aquela coisa assim que a gente aprende lá pelas tantas na vida, depois de tanta. Que tu não fica fazendo muitos planos, e as coisas vão acontecendo ao seu tempo e as coisas vão acontecendo. Então, eu sou de uma formação bem rígida, bem pragmática. Eu fiz toda a escola de balé clássico. Eu sou educadora física. Depois que eu fui para a fisioterapia, na fisioterapia eu fiz minha formação toda. Na época da fisioterapia era uma formação para ser fisioterapeuta de hospitalar, então. E as coisas foram andando. Então, sempre nesse padrão, vamos dizer, um tanto quanto rígido. Né? Tinha que ser assim, tinha que se esforçar, tinha que entrar no padrão, tinha que fazer a técnica, tinha que fazer o correspondido. Eu sempre me lembro de um professor do balé sempre dizendo: tu não vai fazer assim, eu estou tentando fazer. Não tenta, faz. Né? Então, isso tudo faz parte da minha vida, isso faz parte da minha formação. Quando eu fui fazer Godelif, que é o que a gente veio conversar aqui, que é o método de cadeias musculares e articulares GDS, GDS é a sigla dela, Godelif Dennis Struijff, uma belga maravilhosa, uma mestra. Eu mudei, foi meu divisor de água. O meu divisor de águas foi porque eu estava assistindo o curso, eu estudei francês para ir atravessar o oceano e poder ouvir com meus ouvidos. Então, imagina como é que era a coisa, né? E quando chegou a Godelif, eu tive a honra, a felicidade de assistir aula com ela. Né? Ela ainda era viva, dava aula, e ela chegou com aquelas saias dela, sentou no chão e começou a falar. Depois de 3 dias que eu já estava ouvindo biomecânica em francês, eu comecei a ficar muito inquieta, muito irrequieta. Fiquei meio, e agora? O que eu estou fazendo aqui? Porque eu não estou entendendo nada. Eu já não sei mais francês, não consigo entender. Aí uma menina, não sei se ela está aí assistindo, porque a família GDS acaba comparecendo, a Tota, uma querida,
nunca vou me esquecer disso. Ela olhou para mim e disse assim, não te preocupa, ela não está falando para o teu mental. A partir daí, virou a chavinha. Virou uma chavinha dentro de mim. E aí eu fui aprender com ela, com a Godelif. Eu sei que nós estamos numa live do Genjutsu, mas a Godelif é que me preparou, né, todo o método que eu fiz e tive acompanhando, que ela teve comigo, ela me preparou, eu posso dizer ela, né, mas todos os professores que passam pelo método são os professores que a gente, como no Genjutsu tem os instrutores também, né, fizeram com que eu me preparasse para entender o ser como ele é. Então, quando eu comecei a entender que o ser é como ele é e não como faz, tenta, tem, né? Essa outra coisa que era onde era o meu aprendizado de base, eu também observei que era uma arte. Então, a Godelif era artista, ela fez belas artes, ela desenhava muito bem, os desenhos dela são maravilhosos nos livros. E o livro dela, eu sempre considero uma poesia, apesar de ter toda uma técnica, é um método. Bom, passa-se um tempo, fiz toda a formação, fui fazer outras coisas, medicina chinesa, porque a gente vai agregando, passa-se um tempo e entra o Genjutsu na minha vida. Entrou através da Lorena, a nossa querida, que a gente fazia oficinas, né, para dar para os alunos, e essas oficinas, elas sempre assim, elas agregavam coisas diferentes para sair da mesmice. E ela chegou um dia para mim e disse assim, Marga, tem uma coisa muito legal de se fazer, que é segurar os dedos e ficar em silêncio. Eu, gostei, vamos fazer. E aí ela me apresentou o Genjutsu. E isso já faz tempo, foi ano 2000, Érica, 2000, posso dizer bem, porque foi quando a gente começou a fazer as oficinas. A partir daí, ela sempre dizia, tu tem que conhecer o Carlos, tu tem que conhecer o Carlos, tu tem que conhecer. Tá, um dia eu conheço o Carlos, foi um dia chuvoso em Porto Alegre, não tinha, o paciente tinha desmarcado, telefonei para o consultório do Carlos e do Terres, e aí ele estava lá, e disse, não, pode vir. E aí ele me apresentou o Genjutsu. Só que daí eu vejo que as pessoas têm uma certa resistência quando entram para o Genjutsu, porque não acreditam, ou, né, acham que não vai funcionar e tal. Eu já tinha um outro preparo, então eu já entrei de coração aberto. E aí o Genjutsu ele me empurrou mais naquele divisor de águas ainda, sobre filosofia de vida, que faz parte da minha história, da minha vida pessoal, nesse entendimento que são muito caros para mim, né? Esse entendimento aonde assim não tem esforço, tu não veio aqui se esforçar. Tu é um ser espiritual dentro desse corpo físico. Tu tá vivendo aqui dentro. Então, é para viver, é para ser tu mesmo. Como que é a frase que a Mary sempre fala? Tem várias, eu não sei sobre a qual você está se referindo agora, mas é ser o próprio testemunho, tem aquela como é e como é perfeito, né? Se eu não compreendo a perfeição de uma situação, é porque eu estou totalmente consciente a respeito dela. Não sei Conhecer a mim mesmo, Conhecer a mim mesmo, né? Ser próprio testemunho. Então, esse é o maior convite dela, que nós fôssemos o nosso próprio testemunho. Ela dizia que não era para acreditar nela, era para fazer a prática e ser o próprio testemunho. Pois então, essas duas mulheres na minha vida, que eu chego a me emocionar quando eu me lembro das duas, que se permeia por arte, não técnica, precisão, rigidez, bota a mão aqui, bota a mão ali. A arte é que conduz, a arte da felicidade, a arte cósmica, como é o do Genjutsu, né? Essa arte que te leva a mudar o olhar. A gente tem uma brincadeira em Godelif, em GDS, que a gente diz assim, ó, quer mudar o teu olhar, quer mudar o jeito de olhar as coisas, vai fazer GDS. Porque o teu olho muda
porque é pelo artístico, é pelo belo, não é pelo certo, rígido. Então, sobre isso que é GDS, e GDS se agrega, e ela sempre uma frase que está bem grande aqui na minha cabeça, que é sempre ela falava assim, tudo está em tudo. E aí, quando tu vai conhecer os escritos da Mary, do Jiro Murai, fala a mesma coisa. De uma outra maneira, mas a mesma coisa. Porque o ser que está dentro, que habita esse corpo vivo, esse corpo físico, é que a gente tem que lidar com ele. Então, essa filosofia dessas duas mulheres autorizando a gente ser quem a gente é, e não um modelo, né? Coisa que antes, na minha formação básica, era um modelo. Eu tinha que me esforçar para botar a perna lá não sei aonde, porque todo mundo estava botando e era o que esperavam que eu fizesse. Né? E aí, quando a gente tem vira essa chavinha e tu pode ser tu mesmo e bota tua perna no teu jeito, aí muda tudo, muda tudo. E aí tu começa a ficar confortável dentro do teu corpo, é libertador poder passar por tudo isso, porque tu não é mais obrigado, tu não é mais escravo de uma situação. Né? Eu estou falando porque eu vinha dessa categoria. Né? Eu fiz Godelief, a minha filha já vai fazer 30 anos, ela recém tinha nascido quando eu comecei Cadeias. Então, são 30 anos de Cadeias que vão acontecendo coisas, e era assim que ela se propunha que a gente fizesse, né? Ela não gostava de que o curso fosse feito tudo numa sentada, que nem Genjutsu. Tu faz quantas vezes o curso básico, né? E sempre, eu adoro quando eles dizem assim, esse livro aqui, ó, esse livro que é nosso ouro em pó, é o mesmo. Quem tem que estar diferente perante o livro sou eu. Né? Eu que tenho que estar com o meu olhar vendo além. Esse é um ponto muito engraçado, né? As pessoas falam, mas eu vou repetir o mesmo curso. Eu falo, não, criatura, é outro curso, porque ele vai ser dado a partir da experiência do professor que está dando a aula, da forma como ele vê a vida, do background que ele trouxe. Então, o instrutor traz uma questão um pouco mais nicha, metafísica, outro entende de número, outro entende de astrologia, cada um vai trazendo uma riqueza, e ao longo dos anos, você vai se transformando. Então, a Érica, que assistiu o primeiro básico há 20 anos atrás, ela era outra pessoa quando ela fez o quinto, o sexto, o 34º, né? Como a gente vai se transformando pela própria ação do Genjutsu e por tudo que vai acontecendo na nossa vida, então quando você escuta aquilo, você vai escutando em patamares diferentes. É uma loucura isso, né? Em camadas
Voltamos. Consegui de Oi, novo. Márcia. Caiu Consegui. tudo. Vamos lá. Caiu Vamos lá. tudo. Caiu Bom, tudo. mas então era isso que a gente estava falando, né? Sobre essa. Deixa eu só, eu vou colocar aqui no chat que a gente já voltou. Eu não sei, caiu para ti também? Caiu. Deve ter sido o provedor. Eu coloquei lá. Vamos continuar. Já alguém já escreveu. Eba, voltou. Então pronto. Já sabem que a gente está aqui de novo. Vamos lá. Então essa coisa do agregar, né? Um encaixar no outro, e a gente conseguir ter esse olhar diferente, buscar esse olhar para além de, né? E não sempre ficar acomodando no mesmo padrão, né? Essa escuta, né? E isso eu encontrei nesses métodos, e na realidade o Jinjutsu, eu falei da Jandaira, não, né? Não falou. No primeiro curso com o Carlos, eu fui fazer o curso em espanhol, porque ele ia dar o curso para os espanhóis lá nos ingleses. Como ele ia dar, e eu queria sempre fazer e nunca dava, e aí eu disse, tu te importa? Eu falei, não, vai ser em espanhol, não tem nenhum problema. Aí eu tô lá, eu fazendo o curso, meu primeiro curso básico de Jiu-Jitsu. E aí eu fui falar no intervalo, acho que estava o Ali junto e a Jandaira. E eu disse, pois é, essa técnica não, Marga, é uma arte. De novo virou a chavinha, entendeu? Uhum. Então, ali que eu fui, agora eu tô no meu mundo, porque essa coisa da arte. Então, a arte, o que eu posso te dizer? Ela prepara o teu olho para olhar diferente as coisas que a gente vê sempre do mesmo jeito. E isso, em fisioterapia, em tratamento, é de extrema importância. Eu não posso olhar todo mundo do mesmo jeito. Né? É o que eu vejo muito. A técnica consagrada para dor lombar faz para todo mundo. As pessoas não são iguais. As pessoas não se empilham iguais. Então, isso é um grande ensinamento que eu aprendi com a Godelieve, né? O corpo físico é igual, parecido, mas como eu me monto dentro desse corpo é diferente, é único. Então, ela tem esse método que ela chama de global, porque ela é do pé, da cabeça aos pés, das mãos aos pés, à cabeça, mas que ela se importa, ela olha a pessoa como um ser único. Por isso a história do ser como você é, né? Mas ao mesmo tempo respeitando todas as pluralidades, todas as diversidades. Então eu não preciso ser conforme o livro, ou conforme o esperado, né? Então essa parte de montar, então isso é quem tem esse olhar para o belo, o olhar para a arte, né? Quando tudo se transforma em arte, cara, aí tudo vai bem, né? Até lá na formação, na leitura do genoma do DNA, tiveram que perguntar para os caras, ficou sabendo dessa? Perguntaram para os caras como é que vocês foram direto nessa aí? Era bonito demais para não ser. Na hora que eles estavam segurando os pares dos DNAs para fazer a leitura. Era bonito demais para não ser. Então, se a gente pudesse olhar com esse olhar, a gente ia ser mais respeitoso com o nosso planeta, com as pessoas. Então, sobre isso, né? Então, beleza, querida. A Godelieve, eu queria passar para vocês mais ou menos o olhar de como ela... Porque eu não vou ficar falando sobre cadeias, é uma coisa mais, né? Mas a simbologia dessas cadeias. Ela concebeu esse método dela olhando para as pessoas e vendo que tinham coisas nas pessoas que até se repetiam, outras não. E aí ela percebeu que o corpo era uma linguagem. O corpo falava coisas que a gente não conseguia verbalizar. E é assim, o corpo nos diz
fala por nós coisas que a gente não verbaliza. Sem Então, dúvida. sobre isso é o método, né? De trabalhar com isso. Quando esses canais estão abertos, como tu falou lá no início, estão se comunicando um com o outro, essas famílias musculares, tudo vai bem. E eu tenho possibilidades de fazer o que eu quiser. Ir para frente, ir para trás, sentar, levantar, saltar, fazer o que eu quiser. Quando alguma coisa dessas famílias, ou desses caminhos, ou de qualquer parte corporal, embrutece, congela, gruda, eu chamo de encrenca, não me dá possibilidades. Eu fico petrificado. Então, até isso o nome é legal, né, de cadeias musculares, porque cadeias musculares, eu posso olhar isso como um caminho, uma trilha, uma maneira de conversar uma estrutura com outra, desencadeando, ou um aprisionamento. E aí eu fico preso na cadeia mesmo. E aí eu não tenho mais, eu preciso me esforçar muito, daí a gente começa a ter esforço, e o esforço tu já sabe que vai atrapalhar tudo lá por dentro. Quem sabe Vamos fazer uma prática, então? Fazer Você uma vai prática. levar a gente para uma prática? Vamos? Eu queria que a gente pudesse ficar em pé, se possível, quem pode, né? Eu vou me tirar daqui para ficar só o destaque em você, mas eu estou aqui, não caiu, não aconteceu nada errado, tá? É voluntário isso aqui agora. Ok. E aí a gente vai ficar um pouquinho em pé para ver como é que é essa história. Então, o que eu quero passar para vocês hoje? Que a gente tem esse mundão, esse planeta que está aqui embaixo, que a gente está meio desenraizado dele, eu acabo me desenraizando, eu acabo não respeitando. Abençoar, honrar esse planeta que me recebeu tão bem. Desse planeta, que é a Terra, para o meu primeiro mundo corporal, que é o quadril, eu tenho umas passagens, umas pontes. A gente chama tecnicamente de uns outros nomes, mas não vem o caso agora. Eu quero que vocês só entendam que tem uma ligação de lá para o meu primeiro mundo, que é a minha primeira a primeira massa corporal, que é esse quadril. Esse quadril é a minha base, aonde eu me monto. Aqui é a laje da casa, é o quadril. Tá? Então, vamos mexer um pouquinho essa laje da casa. Esse mundão que tem aqui, que é o quadril. O quadril é considerado o nosso mundo animal, o nosso mundo físico, o nosso mundo ninho, o nosso mundo que tem todas as coisas básicas que eu preciso, né? Que me dá. O corpo físico a gente coloca nesse mundo. Então, isso é um arquétipo, essa história que eu estou passando para vocês. Esse simbolismo. Depois eu tenho, de novo, uma ponte, uma ligação, e passo para o meu novo mundo, que é esse mundo do tórax. Esse mundo do tórax é o mundo guerreiro. A gente simboliza ele como um guerreiro. Guerreiro para quê? Porque ele tem o poder do com, o poder do comigo, o poder do com o outro, o poder que me dá possibilidades e não o poder sobre. Esse é um poder que está meio atrapalhado no nosso mundo. Né? Então, o tronco é o guerreiro que tem todos esses desejos, vontades, ele é muito nosso mental e o nosso emocional também, e nele estão as asas. As asas são para os sonhos. Então, estou dando a parte poética da história. Nova ponte aqui, ó, e um grande mundo aqui na minha cabeça, que é considerado o mundo do sagrado, onde está o mundo do sutil. Tudo que tem na cabeça tem sutileza. Olho, ouvido, aroma, cheiros, nariz, o paladar, a fala. Todo mundo mágico, o mundo das ideias.
Então, temos 3 mundos, o mundo terra e o mundo céu, e eu estou nesse meio do caminho, eu sou uma ponte, ok? A ponte corporal nossa é o joelho. Esse joelho deveria ter possibilidades. Mas como eu não estou me relacionando muito bem com esse cara que está aqui, com essa terra, o que eu faço no meu joelho? Eu deixo meu joelho enrijecido. E nunca se teve tanto problema com o joelho. Solta o joelho, para que essa ponte possa existir. Então, a gente vai mexer um pouquinho o tronco, o guerreiro, já vai pensar em soltar esse joelho. Já pensa em soltar esse joelho. O joelho é uma ponte. Vou falar bem desse jeito. A gente pode imaginar que as pontes são para comunicar os mundos. Então, terra, joelho comunicando o meu quadril que se mexe, lombar, ponte que vai se ligar com o meu tórax, tronco, guerreiro, onde estão os braços, que servem para que eu possa ir nos outros mundos, buscar alguma coisa interessante no meu reinado. E aí eu tenho minha cabeça ligada pela cervical. Então, o que a gente vê muito? Pontes muito rígidas, pontes abortadas, cortadas, suspensas, pontes que não deixam os mundos se comunicarem. A proposta hoje é a gente poder botar essa ponte um pouquinho mais móvel. Então, vamos lá. Vamos balançar um pouquinho. Olha só, vê se tu consegue soltar esse teu joelho. Joelho, ó, trava um. Trava um. Quem é que se move na primeiro deslocamento que eu vou fazer? Quem se move? Trava um. Para dar um passo. Trava um. Como que está essa trava um? Vamos pegar essa trava um, que é o joelho, e vamos dar um passo para frente, e vamos voltar, e vamos dar outro passo para frente, e vamos voltar. E acha um jeito bom de fazer isso. Teu jeito que é mais importante. Não é o meu jeito ou o jeito do outro lado. É o teu jeito. Vê como é que tu vai fazer isso. Dói. O joelho está trancado. Está reclamando a ponte. São esses olhares que eu vou fazendo. Será que eu tenho que ligar uma lanterna para ver o que está acontecendo aqui? E aí vamos. O joelho vai te entregando. Vai te entregando. Soltar para avançar. Trava um. Soltar para avançar. Sempre que eu faço isso, eu estou indo na direção de uma estrutura em cadeias musculares que se chama PM. Eu estou pensando no futuro. Estou pensando em ir. Estou pensando em chegar em algum lugar. Normalmente esse guerreiro ele tem discernimento, ele sabe quanto tempo vai demorar para chegar. Vamos ver como é que vai poder fazer isso. Ó, então vamos soltar para avançar. Soltar para avançar. Vai vendo como é que é, se tá bom de fazer isso ou não. Não me sinto muito confortável, Marco. Então vamos recuar. Recua. Recua. Vê se está melhor esse balanço. Para sentir. Recuar já vai me falar de passado. Já vai me falar de tradição. Quando eu recuo, estou gerando para trás. E o para trás me traz tradição, base. Vê como é que está isso. Vê se é mais confortável para trás. Vou soltar para avançar. Soltar para avançar. Experimenta. Tem que experimentar. Aqui já dá uma dica. Se eu estou no mais PM, e isso não quer dizer que eu seja, né? Mas se eu estou circunstancialmente, nesse momento, um pouquinho mais favorável para isso. Ou mais favorável para isso. Então, nós temos o futuro, nós temos o passado,
e nós temos o meio. O meio, ele se preocupa com a verticalidade, sem rigidez. Então, a gente balança. Esse balanço vai me dar verticalidade, porque todo mundo quer ficar mais retinho, sem rigidez. Esse presente, esse estar no aqui e agora, então conectado, ele é da cadeia PAAT. PAAT. Não precisa ter conexão à topografia que a água usou. É só porque tem um pessoal de cadeias, então eles gostam de se sentir no tempo deles e no meio deles. Então, tá. Vamos ver se essa ponte está legal. Quadril, ó. E aí, meu quadril está conversando com o guerreiro. Para conversar com o guerreiro, quem é que tem que vir? Lombar. Vê se a lombar tá legal, ó. Tá dura, tá doída, vai, tá trancada. O que será que eu travei a minha ponte lombar? O que eu não quero deixar se comunicar? Aí vê se a cervical tá também. Tá trancada, dolorida, não tá trancada, não vai. O que acontece com ela? Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá com dor ou não ir. O que é mais importante, saber o que está acontecendo comigo neste momento. Essa é a parte mais importante. Sou eu que, aconteceu que eu estou fazendo esse balanço, Marga, e eu senti um estouro acontecendo. O estouro é porque você soltou alguma coisa para poder se comunicar. Esse está mais fácil. Bom, e aí nós vamos fazer o seguinte, vamos soltar um pouquinho. Vai soltando a trava. E vai fazendo do teu jeitão. Teu jeitão que você tem que é legal. Mas eu fico sem jeito de fazer isso. Vai fazendo o que tu vai achando o teu jeito. Mais importante é o teu jeito. Vai, balance, vai soltando e vai tentar. A gente já faz parte de um país que dança, gente. Para que tá, e agora a gente vai fazer o seguinte, olha aqui, ó. Eu vou tirar um pé e vou botar pro lado e vou botar pro outro. Vai fazendo do teu jeito. O que vale é o teu jeito. Não é o jeito do outro. Tá amolecendo? Tá fazendo os teus mundos conversarem? Olha só. Mas acontece que assim, de ladinho, eu quero me soltar mais. Então te solta. Essa é uma outra estrutura que tem cadeias, ó. O cara que é extrovertido, ele é pra fora, ó. Então vê se esse é o jeito que tu gosta de fazer. Ou será que tu gosta mais de fazer aqui? Pode ser. Não tem nada de certo e errado. Tem o que é. Pode ser que eu seja desse jeito. Eu gosto mais de mim. Não tem coisa de errado. É circunstancial. Às vezes eu preciso estar um pouco mais aqui dentro de mim. O introvertido é uma estrutura. Esse gosta de se manifestar. Essa estrutura aqui, ó, tá passando trabalho na pandemia. Não consegue ficar em casa sem se relacionar. Vê qual é que solta mais. Pode ser que esse solte mais, mas pode ser que esse solte mais. Não é porque ele está encolhido que não vai soltar. É onde tu é que tem que descobrir. E pontes. Vai. Tá. Agora é uma molinha, ó. Uma serpente, uma chama de fogo. Vamos fazer só mais uma coisinha. Vamos pegar, vamos botar um pé na frente e para trás e vamos botar a mão no 15. Vamos fazer uma mão no 15 aqui, ó, na perna de trás, que é a mais difícil. Está lá atrás na posição de alongamento, mas não precisa ficar naquela posição longa desesperadamente. E vamos botar a mão no 2. Vamos botar a mão no 2.
15, virilha, coxa oral, o divertir-se. Aqui passam as crianças para brincar. A ponte que começa a ligar tudo. E essa cadeia que precisa transitar entre pé e cabeça é com ela. E aí eu boto minha mão lá no 2 do Jiu-Jitsu, que é bem em cima da ala sacroiliaca, nos ilíacos. E fica lá um pouquinho. Balança. Dá uma balançadinha para lá, balançadinha para cá. A Trava 2 fala sobre receber, né? Esse quadril que recebe. É a cadeia da mãe, né? Que arruma um ninho. E a cadeia essa das molas, das pontes que passam pelo corpo, é a cadeia da criança. A cadeia que diz a verdade e se movimenta, não faz planos. Ela é genuína. Passa bem aqui, onde a gente lava o coração com risos. Vamos fazer do outro lado. Ó. Só tô com a mão em cima e tô balançando. Tô dando uma balançada. Não quer balançar? Não balança. Mas lembra, desde que a gente chegou aqui, a gente é um ser móvel. O corpo físico, mental, emocional gosta do movimento. Vê qual que é esse movimento. Pode ser um balanço que lembre o colo da mãe. Será que nós estamos mexendo no quadril? Pode ser que tu lembre do balanço do teu filho. Ficava lá boas horas da noite balançando. E aí a gente vai voltar e vai vendo se essa mola está melhor. Será que melhorou um pouco a mola? Será que eu consigo me comunicar com essa terra? Meu pé lá enraizado no chão. Meu quadril já está mais móvel. Essa cadeia, esse movimento muscular, que é muscular, mas que é do corpo inteiro, né? Que sai, que passa por dentro de mim, vai lá para a cabeça. É como se fosse uma criança, a cadeia P. É a que nunca para. Ela pede passar. Agora vamos ver se está a lombar um pouquinho mais solta. Faz o que tu quiser na tua lombar. Vê se já conseguiu mexer um pouquinho mais. Quando ela mexe, ela faz a passagem de tensão, passagem de fluxo do tórax. No tórax, nós temos o nosso guerreiro, que a gente pediu para a Érica um dia ir até nós para conversar sobre o nosso PM extraordinário, que tem que ser bom, respeitoso com as outras estruturas do corpo. E aí a cervical. Observe que eu estou fazendo um movimento que é uma ondulação. Ondas do mar, ondas da água, do fogo. O fogo fica sempre assim. Será que a tua cabeça já consegue se mexer um pouco? Para não estar mais tão rígida? E se tu está conseguindo ficar mais solto, será que tu consegue ir para frente e para trás? Testa aí. Vai para frente ou para trás? Como é que tu vai para frente? Como é que tu vai para trás? Para frente tu mete um peitão. Para e, eu vou para frente e vou para trás. Acha um lugarzinho para fazer isso. Isso é um belo teste. Ó. E tem gente que se sente, me sinto bem indo para frente. Não me sinto bem, mas indo para trás. Isso já é um olhar. Ó. Agora para um pouquinho. E como é que está a pilha dos seus volumes? Como que está o quadril, o tórax e a cabeça perante o planeta?
sentindo esse movimento interno que existe? Algo dentro de ti andando, vibrando, se mexendo? Isso é o fluxo de Jujutsu, fluxo de cadeias, canal energético, o que anda pela fáscia. Tu pode chamar do que tu quiser, do que, vida, o que te anima. O que importa é que esse negócio que tem dentro da gente precisa andar. Precisa se mexer. E para se mexer, ele precisa passar. Precisa ter abertura, possibilidades para passar. E não encontrar portas fechadas. Como diz a música do Lenine, o que se faz para sair da ilha? Pela ponte, pela ponte. A ponte não é de concreto, não é de ferro. A ponte não é nem para ir nem para vir. A ponte é para atravessar. Tudo isso está em cadeias em Jujutsu. Quem sabe? Daí, conseguiu andar um pouquinho para frente e para trás? Mara, que delícia! Foi muito, muito bom. E tem um monte de gente aqui colocando comentários. Depois, quando for dessa plataforma para o Facebook, depois você olha e vai respondendo. Tem muitas mensagens para você. E me lembrou, primeiro que assim, se fosse falar todo o Jinshinjutsu que tem nisso que você fez, a gente ia ter que ficar aqui pelas próximas 3 horas, tudo né? Tá em tudo ele, cara. Algumas coisas Tudo me tá chamaram muita atenção. Tudo. Uma vez eu escrevi, muitos anos atrás, eu escrevi um artigo chamado Ver Jinshinjutsu em Todas as Coisas. Era uma capa da revista Veja, e era uma capa com um olho irado, uma coisa de fogo, assim. E aí eu lembro que eu olhei aquilo e eu consegui pensar qual era a profundidade em desarmonia que gerava aquela fotografia, né? E aí eu escrevi esse artigo e a partir de então ficou muito presente para mim essa coisa de ver Jinshinjutsu em todas as coisas. E tudo que você falou, primeiro que você dança fazendo os fluxos, né, não, querida? Todo ser humano pode dançar. Ah, que delícia! É só achar o seu jeito. E é lindo. O que eu ouço é que eu ver. não tenho jeito. Não, encontra o teu jeito. O teu jeito é genuíno, vai ser belo. Tá? Então, eu queria falar das coisas do Jinshinjutsu que eu vi, mas eu estou mais movida a contar uma história do que a fazer as relações, seja o que Deus quiser. Enquanto você falava, né, para frente, para trás, fui testando, mas na hora que começou a coisa do lado e abrir os braços, e aí de repente eu pensei, por que não botar um rodopio? E por que não abaixar a cabeça e chacoalhar? E por que esse pouquinho que eu demorei para voltar, porque eu estava prendendo o cabelo de novo. Falei, por que não me mexer e fazer coisas diferentes do que ela está propondo aí agora? E aí veio uma lembrança na minha cabeça. Eu entrei para o balé clássico, muito pequenininha, daquelas assim, com 4 anos de idade. E aí, quando eu tinha, acho que 6 ou 7 anos, eu não me lembro muito bem, eu fui fazer uma audição no Teatro Municipal de São Paulo. E tinha uma idade, corte de limite, que eu acho que era, sei lá, se era 10 anos, eu tinha 8, eu era mais nova. Mas por algum motivo, alguém conseguiu arranjar uma audição para mim. E lá fui eu para a audição. Eu não estava sozinha, era uma audição em grupo, então tinha uma mesa examinadora. Gente, eu tenho 56 anos, vocês imaginam, eu estou falando um negócio 50 anos atrás. Tinha uma mesa examinadora, todos muito sérios, olhando, aquele bando de menininha de tutu cor-de-rosa. Eles colocaram a gente num semicírculo e puseram uma música e falaram que era para a gente dançar como a gente quisesse. Muito bem, eu que mantive esse hábito ao longo da minha vida, sempre gostei de dançar de olho fechado. Eu fechei o meu olho e saí dançando. Quando eu abri o olho, a fileira, o semicírculo estava lá inteirinho, só faltando o meu lugar. As meninas estavam evoluindo no lugar, e eu já tinha dançado pela sala inteira.
Eu falei, não vou me adaptar a isso, né? Não, claro que eu não pensei isso, uma criança de 7 anos não faria essa. Acho que meu Sim, no ser mínimo achou que interior tu tinha pensa. feito errado alguma coisa. Claro, eu fiquei envergonhadíssima, já comecei a chorar, porque imagina, estava todo mundo no lugar e eu estava lá do outro lado da sala. Não sei A por que mais cargas genuína de d'água, todas. não sei por que cargas d'água, se gostaram ou não do meu jeitinho, eu entrei. Eu não durei 2 meses naquela estrutura. Primeiro porque não tinha um talento, não tinha uma estrutura física natural para o tipo de dança que se propõe, né? Eu não era magra, não era longilínea, eu sempre fui menorzinha, mais atarracadinha, não tinha grandes flexibilidades, mesmo pequena. Então, meu corpo já contava que aquela forma de expressão não era a expressão para mim, que haveriam outras, mas não aquela. E depois, a terceira vez que alguém pegou com uma vareta e bateu na minha perna, eu fiquei com muita vontade de voar em cima da professora, então já saí de lá. E Era aí, uma agora aqui prática. na minha. Oi? Era uma prática isso. Era uma É prática. prática, é Você rotina, é errava e eles protocolo. batiam com a vareta O na balé sua clássico perna. fazer isso. E eu era uma criança Porque, amadíssima. Meu viu, pai e minha mãe Érica, só me beijavam e abraçavam, de repente alguém ia bater em mim? De jeito nenhum. nas outras danças, que não clássico, o professor ele já vai e bota a mão. Mas isso, perante o tradicional e o clássico, é invasivo. Então, tu tem a vareta, que é Ah, uma coisa entendi. mais impessoal e, na realidade, a gente lê como batida. Eu assisti a aulas com uma professora, mas eu já era adulta, porque eu queria. Foi com uma das que eu aprendi mais ali, mas antes de ter Godelief e Jiu-Jitsu na minha vida. E ela tinha uma varetinha, mas ela não batia. Mas a gente, quando pequena, a gente lê assim. E Era talvez um porque eu não método tivesse essa experiência, eu nunca tinha levado um dela tapa. tocar no Então, teu joelho ou no teu quadril para não botar a mão, entendeu? Porque a mão aham, seria uma coisa invasiva. Então, ela tinha esse meio de comunicação, na entendi. realidade, mas isso é no clássico. Em outras danças, tu não vai ter isso. A outra dança tem a mão, e daí a mão já é uma coisa complicada para algumas culturas. E Mas agora, fazendo que isso legal daqui, isso, né? De trazer e isso. fazendo o movimento, na hora que você fez assim, aí eu falei, eu vou rodopiar, eu falei, pronto, a pessoa ainda tem 6 anos de idade, né? Ela ainda quer fazer diferente. Mas nesse momento me veio essa coisa comum entre essas artes, que é a expressão absoluta da individualidade, né? Quando você fala das pontes no corpo, no Jiu-Jitsu a gente tem essa ideia da linha do busto, da linha da cintura e da linha do quadril, e a linha da cintura como sendo esse grande conector entre a mensagem que vem do alto, da energia criadora, e que precisa, a ideia de ser um ser humano na Terra para o Jiu-Jitsu é justamente pegar essa energia, essa informação que vem do alto, conectá-la através desta ponte para que ela seja manifesta. Então, é bonito quando a gente pensa na trava, isso é a trava 14, né? A linha da cintura, uma das travas é a 14, tem outras. Uhum. Mas quando a gente pensa que o 13 se chama fertilidade, criatividade, e que no ser humano a fertilidade ela é expressa fisicamente aqui no útero ou nos órgãos genitais, masculinos ou femininos, que são os órgãos que contribuem para o encontro desses órgãos que faz a geração. Então, a gente tem a ligação do 13, que é fertilidade, mas a fertilidade se dá na linha do quadril. Se mostra, a criação física acontece ali. E na trava 15, na virilha, que você mostrou, é lavar o coração com riso, e o coração está aqui. Então, a trava 13 está no peito e a expressão dela está no quadril. A trava 15 está no quadril e a expressão dela está no peito. Como todo esse movimento é um movimento de interconexão das energias. E como as energias correrão, fluirão com muito mais naturalidade, com muito mais leveza, com muito mais harmonia, se elas tiverem um corpo que está liberto, não petrificado. E daí você fez aquela última prática de colocar a mão no quadril e na virilha, na trava 2 e na trava 15, que é o primeiro passo
do nosso segundo método de correção, que trabalha com a quarta e quinta profundidade, osso e músculo. Então, como essas coisas estão todas correlacionadas, né? Foi muito legal. Fala mais um pouquinho aí, conta mais um pouquinho para a gente. A profundidade do Jinjutsu, ela é cada uma das cadeias. Eu não sabia, que legal. São 6 famílias de cadeias, 6 profundidades, a 7ª, né? Já não conta, mas, né? São 5 famílias, 5 estruturas, mas que se dividem, subdividem, uma lá se subdivide em 2, e que dá 6 famílias, e que caracteriza as 6 profundidades do Jinjutsu. Nossa, que legal. Então, o meu livro de cadeia de Jinjutsu está cheio de escritos AM, PM, PA, nanana, porque a leitura é que eu acesso melhor. Uhum. Né? Então, tudo que representa, o que é osso, o que é pele, que é a primeira profundidade, né? Que é essa pele que nos diz, tu vai até ali, depois daqui é o mundo, né? Que é esse AM que a gente chama, né? Baço pâncreas é o mesmo da medicina chinesa. Então, isso eu acho muito legal. Nossa, é fantástico. Esse atravessar dos pensares, dos saberes, né? Isso é que eu chamo de arte. Né? E como produto de tudo isso, Érica, eu voltei a dançar. Depois de não sei quantos anos sem dançar, depois de 30 anos sem dançar, porque daí, né? Sua casa, tem filho, nananana, aí eu retorno para a dança. Mas uma dança que respeita isso que você acabou de falar. Você estava dançando aí no tapete da sua sala, eu vi você dançar, né? Mas, não, o que eu digo que a dança que eu me proponho a fazer com um pessoal específico que vai para apresentação, espetáculo e tal, é essa dança que respeita o que o corpo tem para fazer, para mostrar. Eu vou tirar meu som aqui porque eu estou com um barulho ambiental aqui que está entrando no vídeo, só um minuto. Mas você pode continuar falando que eu estou te ouvindo, tá? Essa manifestação corporal que tem um corpo que dança e que mostra a sua história, né? Hoje a gente consegue ter, os grandes coreógrafos já se deram conta que tem que ser por aí. Então, montar obras que tu não é obrigado a ser um bonequinho na mão do coreógrafo. Que é isso que são os balés clássicos. Eu nunca dancei balé clássico num palco porque eu não me sentia à vontade de fazer aquilo. Mas apesar de ter feito toda a escola. São e por falar nisso de... Vários anos fazendo prova de fim de ano, banca, e aí choradeira e aquela coisa toda. E depois ir para dança, numa dança onde tu é respeitada com a tua história, com o que o teu corpo pode se manifestar e trazer, que história de vida tu também pode trazer nesse corpo. Porque quando tu estava me falando daquela menininha que dançava balé na audição, cada pedacinho, cada milímetro da tua célula corporal tá com aquela história. Daí basta tu dar um pequeno, vamos soltar para avançar. Aquilo vem tudo à tona, e isso é com todo mundo. Então, foi exatamente isso que eu senti. Eu falei, nossa, essa história tem 50 anos. Na hora que eu falei, eu vou rodar, imediatamente veio essa lembrança. Fazia muitos anos que eu não lembrava dessa história, muitos anos. O teu minguinho lembra de toda essa história. É muito incrível. E me fala uma coisa, meu bem, quem quiser fazer aula com você, tem jeito? Como é que faz? Tem jeito. Fala comigo, dá uma conversada comigo, pega o Margalizer no site, ou pega... A gente pode se falar. Depois, na hora que a gente terminar, você coloca os seus dados de contato aqui na conversa, no chat? Pode falar, sem problema nenhum, tá? Agora, na pandemia, eu estou dando aula por aqui, desse jeito, na minha casa, na minha sala. Eu fiz questão de não trazer nada, porque eu até faço alguns atendimentos de emergência presencial, mas eu fiz questão de não trazer nada como a gente chama, clínica, onde eu trabalho, para cá, porque eu fico pensando sempre as pessoas estão nas casas delas. Então, elas têm que dar um jeito de criar
coisas com a casa, assim como eu. Não adianta eu achar um kit de coisa aqui e que as pessoas não tenham, ou então distribuir, usar essa criatividade. Então, nós estamos fazendo isso, está sendo ótimo, porque as pessoas se conectam mais. Então, eu nunca pensei que uma aula, aquilo que o Carlos e o Wayne falam, né? Você vai dizer assim, vou fazer um negócio online. Em princípio, não, sem chance. Não dá certo esse negócio. E daí, quando tu é empurrado para um negócio que não tem outro jeito, tu cria, tu adapta. Tu usa essa criança, essa pequenininha, essa Erika pequenininha que dançou aí na sala, que está dentro da gente, ela te dá as possibilidades. Porque tu já viu que uma criança diz a verdade de uma maneira bem simples? É isso que a gente abafa dentro da gente. Né? Uhum. Então, essa criança que é essa mola, essa ponte, essa coisa que anda por dentro da gente, que a gente tem que soltar as crianças para que as coisas se movimentem, ela é a Godelief, sabe como é que a Godelief se referia a essa estrutura? Como o bobo da corte. O bobo da corte é aquele cara que se veste com roupas coloridas, espalhafatosas, está sempre se movimentando. Tu já viu um bobo da corte parado? Não, ele está sempre se movimentando. E ele vem trazer as verdades para o imperador, em forma de poesia. É isso que o bobo da corte faz. Que de bobo não tem nada. De nada, o cara, não tem nada. ele sabe tudo que está acontecendo. São as nossas crianças internas. E que elas estão lá. Pena que a gente achou que a gente tinha que abafar tudo isso. Então, para os nossos amigos que estão aqui com a gente, né? Eu tenho certeza que muitos de vocês haverão de querer experimentar de novo esse contato com o corpo através desse caminho, dessa visão que a Marga está propondo. Por isso que eu estou pedindo para ela disponibilizar. Oi? Fiquem à vontade. Eu acho que vai ser muito legal. E do ponto de vista do Jinshinjutsu, despertar a criança, curar as mágoas de infância, curar os traumas, curar as dores que vieram da sua infância, qualquer que fosse a idade, não importa a idade que você tinha, quando a sua criança interior foi ferida ou aviltada. E esse aqui é o lugar onde a gente pode curar. E a trava 15, que é lá na virilha, onde a Marta mostrou, é onde a gente pode lavar o nosso coração com riso. Então, a gente está, infelizmente, o nosso tempo está na beirinha, mas eu acho, Marga, que esse nosso encontro vai dar pano para manga. A gente pode aproveitar, Érica, essa lua nova que está entrando aqui hoje, maravilhosa, e semear coisas para essa criança para o ano de 2021. A gente só tem colheita se a gente planta. Sem dúvida. E se você fizer uma ideia de como a minha cabeça já está aqui pensando o que a gente pode fazer junta, depois eu te conto, tá bom? Foi um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Eu fiquei muito feliz, muito obrigada por você ter aceito o convite. Eu me diverti muito e eu sinto que esse campo, as cadeias de Jinshinjutsu, é um campo que a gente pode explorar e desenvolver muito. Então, já estou cheia de ideias aqui. Que bom! Eu quero agradecer a tua presença, agradecer a presença de todos. Eu encontro com vocês no domingo, às 8 horas, para a gente dar continuidade a esses nossos encontros. Foi muito... já ia esquecer de falar uma coisa. A gente está falando aqui de curso, de encontro, de aula. A partir da primeira semana de outubro, às sextas-feiras, à noite, das 7 às 9h30, eu vou começar um curso de autoaplicação. Serão 9 aulas em 3 módulos independentes. Então, o primeiro módulo são 3 aulas, o segundo 3, o terceiro 3. Cada um dos módulos vai abordar o primeiro vai ser central principal, supervisores, mediadores e atitudes. O segundo, as travas de segurança de energia. E o terceiro, as 12 energias de função de órgão. Então, tem poucas vagas, porque pelo Zoom eu só consigo ver 20 pessoas na tela, então não dá para ter mais do que isso, porque eu tenho que olhar para todo mundo enquanto a gente faz, as aulas são ao vivo. Claro que se você não puder estar lá ao vivo, dá para fazer a aula para o replay depois, mas o bacana é a gente estar ali junto, né? Então, se você quiser... Me conta, falar nisso. Quem será que acertou? Então, escrevam aí porque como a gente não tem como ouvir vocês, Marga, que bom que você lembrou, eu esqueci de perguntar isso.
Não, é porque tu falou agora e eu me lembrei. Viu como a conexão entra? Coloquem aí no chat, nos comentários, o que vocês sentiram, qual foi a sensação, impressão, pensamento que veio à sua cabeça quando a Marga fez o spray dos florais do sistema do Carlos Guterres e da Vivian Muti, tá bom? Então, coloquem para a gente aqui que eu também não sei qual é, então depois ela vai... tu não quer que eu diga agora. Você pode até dizer. Eu pensei nas pessoas... melhor você dizer. Eu pensei as pessoas escreverem e você contar depois, mas é melhor você contar agora. Quem sabe das vivescências é azulzinho. Luminar e Maitreya, mudança e flexibilidade. Criança. Tudo que a gente precisa nessa vida, estar constantemente em mudança e ser flexível para que a gente não se quebre, para que a gente possa... Como uma criança. Fluir como uma criança. Queridos, muito boa noite, muito obrigada por esse encontro. Obrigada Vejo também. vocês domingo. Nos vemos breve, Marga, se Deus quiser. Obrigada. Fiquem com Deus. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Tchau.